Bem-vindos. Lembrando a todos que eu sou a Vânia Dalbello, fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje a gente vai falar sobre um problema que às vezes acontece e que esse problema pode ser seu, como também pode não ser. E eu tenho certeza que para quem está, a gente nem pode dizer que é um problema, a gente pode dizer que está num momento que é um pouco diferente e às vezes não ter certeza, não ter clareza de qual caminho percorrer pode te deixar parado e pode deixar você de estar realmente tendo um retorno muito melhor do que você poderia estar. Então, hoje a gente vai falar como se você já tem um trabalho, né? Se você eu já tenho um trabalho, Vânia, eu já tenho emprego, eu já tenho vários compromissos. Como que eu vou conciliar o Pilates Kids para mim ter mais renda extra, né? Então, essa é a live que a gente vai fazer hoje, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como que vocês podem estar enxergando essas oportunidades e como vocês podem, inclusive, não perder essa oportunidade, tá? Então, é isso que a gente vai estar falando, tá bom? Então, assim, primeiramente, quando a gente para e a gente pensa, a gente sai da faculdade, tá? A gente sai da faculdade, a gente começa a procurar um emprego ou procurar um trabalho. E aí, quando a gente encontra um trabalho na área, né, que já é um pouco mais difícil, visto que muitos profissionais, né, que são profissionais tanto de educação física, fisioterapia, muitas vezes não conseguem encontrar um trabalho na área e acabam indo fazer outra coisa. Então, assim, o primeiro desafio é encontrar um trabalho, um emprego. Aí você pode ter encontrado esse trabalho, esse emprego. Só que aí o que acontece? Às vezes ele é um trabalho que te exige muitas horas, né? Então, para quem é da área de educação física ou personal, trabalha na academia, sabe que um profissional de educação física dentro de uma academia, ele é o primeiro a chegar, né? Em torno de 5 da manhã, 6 da manhã, e ele normalmente tem o seu trabalho, o seu expediente, digamos assim, estendido até 8, 9 horas da noite, né? Então, essa é uma realidade, né, dos profissionais, principalmente profissionais de educação física. E aí, essas pessoas são as primeiras a me dizer, mas Vânia, como que eu vou conciliar? Eu já entro às 5 da manhã, eu vou até às 9 da noite, como é que eu vou realmente conciliar com mais alguma coisa? Só que aí eu pergunto, você está trabalhando praticamente mais do que 12 horas, né, em um dia, e o retorno que você está tendo nessas mais de 12 horas, ela é correspondente, né, ao tanto de horas que você trabalha? Porque é muito comum a gente começar a fazer um trabalho, ou ser contratado, ou começar a fazer algo, e às vezes a gente não se dá conta de que, poxa, o que eu estou trabalhando eu poderia estar tendo um retorno muito maior e muito melhor se eu estivesse numa outra área, ou numa área que faz parte da que eu posso atuar, mas que eu não sabia, ou que ninguém me falou, ou que ninguém me disse. Então, é isso que você precisa entender. Se o que você está tendo de retorno, ela é coerente ao tanto de horas que você está trabalhando, e para algumas pessoas isso pode ser que sim, e para muitas pode ser que não. E por que pode ser que não, gente? Porque nós estamos num mercado, né, que é um mercado que trabalha com a saúde das pessoas e está tendo uma quantidade grande de profissionais, né, de profissionais de educação física, de fisioterapeutas, inclusive de instrutores de pilates, né, que está meio que saturando um mercado, né? E aí, o que acontece com isso? Todos tendem a procurar e estar fazendo os mesmos trabalhos. E aí, quando todo mundo faz os mesmos trabalhos, a consequência disso é que tenha tantos profissionais para aquela área que não tem por que a pessoa te valorizar mais, não tem por que ela ter um retorno maior, não tem como realmente você enxergar que, poxa, eu poderia estar ganhando mais, mas eu não posso exigir mais, porque se eu não aceitar isso, vai vir um outro colega ou vai vir outra pessoa e vai pegar esse trabalho. Então, muitas vezes, você pode estar inseguro, né, de tomar uma atitude, inseguro de fazer algo, insegura de dizer, não, eu não aceito mais isso. Porque não tem outra opção, muitas vezes. Porque você não enxerga outro caminho. E aí, quando você começa a botar o pé na água, que a gente fala, né? Experimenta uma outra coisa. Você não precisa largar o seu trabalho, pedir demissão, você não precisa sair correndo de um local.
Agora, o que, que você precisa enxergar e perceber? Que tem outra possibilidade e que você pode primeiro testar essa outra oportunidade, essa outra possibilidade, para só então você então enxergar que você pode às vezes escolher um caminho mais fácil. E aí como que você concilia, né? Então hoje o objetivo é te ajudar a enxergar isso, né? Enxergar que, poxa, mesmo que eu trabalhe, sei lá, das 5 da manhã às 9 da noite, que já é um exagero, se a gente para pensar, é desumano isso, né? Até mesmo os sindicatos que temos, né, das classes sociais, tanto varejista quanto metalurgia, quanto, enfim, qualquer outro, eles já estipulam uma quantidade de horário. Por que que para nós não tem isso? Por que que nós, profissionais da área, né, temos que trabalhar muito mais e ter um retorno, às vezes, muito menor? Porque realmente, às vezes, a gente cede a isso, a gente acaba aceitando isso. E quando a gente aceita, a gente concorda. Então, como que você faz isso? Né? Então, primeiramente, você tem que enxergar, né? Então, é difícil muitas vezes de você ver algo que você não tinha se dado conta, né? Como é que eu vou atinar que aquilo é algo diferenciado se ninguém nunca me falou, se eu nunca vi, se isso é novo, é mais difícil da pessoa realmente entender. Mas quando você enxerga que, poxa, eu estou numa situação que é complicada, eu estou trabalhando exageradamente, eu chego no final do mês e mesmo trabalhando 12, 13, 15 horas, eu não consigo dar a volta, ou eu preciso trabalhar as 15 horas para dar a volta. E isso te coloca numa situação que você está engessado ali, que você está preso àquela situação. E como sair? E as pessoas me dizem assim, mas eu ainda não posso largar o meu emprego, eu não posso sair do seguro. E eu realmente te aconselho que você não saia, mas que você comece a experimentar. Por que eu digo isso, gente? Porque se eu falar e falar sobre mim, eu posso dar várias dicas, inclusive, mas tem coisas que eu fiz e que eu posso dizer para você de camarote, como a gente diz, por própria experiência. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates para criança, eu não saí largando o meu trabalho ou aquilo que eu já fazia e disse, não, agora eu vou só trabalhar com criança. Por quê? Porque era algo novo, era algo que eu estava aprendendo, era algo que eu não podia largar o certo, né? Que eu tinha para entrar em algo que eu não tinha certeza ainda. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz o quê? Eu entendi que eu precisava começar a fazer algo que a grande maioria dos profissionais não fazia, onde eu era a única profissional na minha área que podia estar atuando, que não é qualquer profissional, né, que seja, por exemplo, um profissional que trabalhe com, sei lá, na área estética, não pode trabalhar com Pilates, um professor de pedagogia não pode trabalhar com Pilates, um massoterapeuta não pode, enfim, várias outras áreas não podem trabalhar. E aí eu comecei a identificar, poxa, se eu pegar um período, ou então um dia, né? E eu comecei com um dia, gente. Um dia da minha semana e eu me organizar, né? Ó, tal dia eu vou estar começando a trabalhar em algo realmente para enxergar se aquilo vai ter retorno. Esse dia eu corto da minha agenda e eu já estipulo, ó, esse dia ou então algumas horas do seu dia, né? Você pode organizar eu não vou estar trabalhando no meu trabalho, que é um tradicional, por exemplo, o que eu já tenho. Eu vou começar a pisar na água, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente se eu quero ter um retorno diferente. E aí, gente, foi o que eu fiz. Então, o que eu defini? Como na minha agenda, né, e na época o meu trabalho, a sexta-feira era um dia que muita gente não procurava pelo meu trabalho, muita gente não queria sexta-feira, às vezes eu também não queria muito trabalhar na sexta, porque se eu tivesse que fazer alguma coisa, às vezes eu estava, né, ilhada ali. Então, eu decidi que naquela época, né, a sexta-feira ia ser o dia que eu iria começar a trabalhar com Pilates. E aí, quando eu fiz o meu primeiro projeto, né, e isso vocês vão conhecer um pouquinho mais na jornada, quando eu fiz o meu primeiro projeto, eu dei uma opção, o dia que eu iria poder trabalhar, que era a sexta-feira à tarde. Consequentemente, a pessoa que viu isso, ela disse, ok, eu não tenho uma outra pessoa, e isso eu estou dizendo para vocês, por quê? Quando você oferece um trabalho, tá? E aí a outra pessoa que está te contratando, ou então que quer o seu trabalho, ela tem ela tem mais uma outra pessoa, ela tem mais 5 pessoas ali na espera. O que ela vai fazer?
ela vai pegar a pessoa que é melhor para ela. Por quê? Porque ela tem várias opções de pessoas. Agora, quando ela só tem uma pessoa e você dá um horário, ou estipula algo que você pode, ela não tem como dizer, não, mas não pode ser outro dia. E você pode dizer, não, eu só posso nesse dia. E aí, gente, você pode estar começando num horário que é um horário que de repente você não tem ninguém trabalhando, que você não está trabalhando, ou num horário que pode estar te facilitando, ou num horário que você pode estar conciliando, né? Um horário que você não faz, não tem algo extremamente importante ali. E aí você começa o quê, gente? A experimentar algo novo. Por quê, gente? Eu sei que você pode estar, eu estou feliz com o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu não acho que eu tenho um retorno tão ruim, porque tem profissionais que realmente têm um retorno bom, estão felizes com o seu trabalho, mas se estão aqui é porque também querem algo a mais. E querer algo a mais e querer um retorno a mais não está errado. Não está errado você querer enxergar que tem outra possibilidade. Não está errado em você fazer algo a mais. Porque muitas vezes esses mesmos profissionais, eles querem ter uma renda diferenciada, eles querem ter uma renda extra, eles começam a vender produto de limpeza, produto de beleza, começam a fazer outras coisas que fogem, inclusive, da sua profissão. E aí eu estou dando para você uma possibilidade de você continuar na sua profissão, de você ter realmente uma visão melhor daquilo que você tem e de que você pode trabalhar naquilo que você se formou, inclusive, sem precisar vender algo extra. E não que isso seja ruim, e não que eu condene isso, mas você vai ter muito mais pessoas que podem vender algo do que pessoas que podem trabalhar naquilo que você pode. É essa a grande diferenciação, é esse o grande pulo do gato. É isso que realmente faz você entender que, mesmo que você já tenha um emprego, você pode conciliar algo, e eu aconselho que seja o Pilates para criança, e ter mais renda extra, e ter renda a mais no final do mês. E poder, sei lá, chegar ao final do mês e você olhar, poxa, olha só, o meu salário era tanto. Se eu não tivesse essa renda extra aqui, que eu estou ganhando a mais, eu não ia poder levar, sei lá, minha família, sei lá, jantar fora. Eu não poderia comprar uma blusa nova. Eu não poderia comprar um aparelho de celular diferente para mim gravar mais aulas, para mim bater mais fotos, enfim. Eu não poderia ter isso, por quê? Porque o meu salário ou o meu trabalho atual está comprometido com as contas. E aí você não sai daquela roda, por quê? Porque as suas contas você não consegue baixar, inclusive a gente está num momento de que a gente tem a inflação, né? Então, o que a gente vai no mercado e a gente comprou o mês passado já está mais caro agora. E isso acontece o quê? Então, chega um momento que o que você trabalhava, às vezes, já não paga as contas. E aí você vai fazer o quê? Você tem que enxergar uma outra opção. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo, já não está mais dando. O que eu posso fazer? Começar a enxergar que existe uma outra possibilidade, uma outra oportunidade. E aí eu quero que você realmente pense comigo como você vai fazer isso, tá? E eu quero dar para vocês alguns passos, tá? Então, o primeiro passo que eu entendo que você tem que perceber é que você tem que querer, né? Então, por exemplo, não adianta eu vir aqui dizer para você, olha só, João, olha só, Maria, eu estou te mostrando que aqui tem uma oportunidade de você poder trabalhar num turno de repente diferente, ou trabalhar menos hora e você ter uma renda melhor, ganhar mais. Você quer? Eu posso te dizer isso. Agora, se você disser, não, eu não quero, não adianta eu te dar os outros passos. Você tem que querer. Você tem que realmente dizer, não, eu quero isso para mim. Eu tô vendo, inclusive, Vânia, que aonde eu já fui levar sei lá, muitas vezes pessoas perderam o seu trabalho na pandemia e muitas vezes fui tentar ir numa vaga e tinha 25 na mesma vaga. Eu fui tentar levar um currículo numa escola, porque eu sou profissional de educação física, e já tem profissional lá. Eu fui tentar numa academia, e aí o valor que ele paga, que a academia paga hora para mim, eu não pago as contas. E se você também é profissional da área de fisioterapia, às vezes você tinha uma clientela grande, e aí, quando acontece uma situação como essa, às vezes essas pessoas elas tendem a diminuir as sessões,
Às vezes elas têm a tendência a enxugar lá também, porque assim como para a gente, às vezes o momento se torna difícil, para todo mundo se torna difícil. E aí todo mundo fecha, né? Segura, não gasta, economiza, e aí, consequentemente, você pode estar tendo menos profissionais, menos alunos, menos pacientes, e isso está te dando um problema, ou vai te gerar um problema lá na frente. Então, primeiro você tem que querer fazer algo diferente, querer realmente ter uma renda melhor. Você precisa enxergar isso. Então, antes de qualquer passo, você tem que querer. E se você quer, eu vou realmente te dizer qual é o próximo passo, tá? Então, você quer. Então, você já deu um cheque lá no primeiro item, tá? Então, anotem, tá? Primeiro passo, querer. Se você está aqui, muito provável que você já queira e tá de parabéns, inclusive. Então, primeiro passo, ok. Segundo passo é você ver. Por quê, gente? Muitas vezes você pode querer, mas se você não enxergar as oportunidades, se você não ver o que eu estou dizendo, você vai ficar só no querer. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Se você não ver, poxa, o Pilates para criança é uma oportunidade, eu não tenho quase ninguém na minha cidade trabalhando, eu enxergo que eu tenho um monte de criança, eu enxergo que as crianças ficaram praticamente 1 ano e meio trancadas, que afetou a questão psicológica, a questão de desenvolver o desenvolvimento motor, os pais estão preocupados, as crianças estão com problema de postura. Se você não ver isso, é muito provável que você pare no primeiro ponto, que é o querer. Então, primeiro passo, querer. Segundo passo, ver que existe uma oportunidade. Ver que é algo que precisa. Porque se você não ver, você também não vai fazer nada. Porque como que eu vou dizer para você? Vai pela direita, se você está olhando só para o outro lado, só para a esquerda. Se você não virar e olhar e querer mudar e ver que tem um outro caminho, você não vai fazer nada. E aí, realmente, a gente engessa uma possibilidade. Então, próximo passo. Ok, eu quero, eu enxerguei. O que eu faço agora, Vânia? Eu vou fazer uma organização. E aí, eu quero que você faça um cronograma. Quem aqui nunca foi na faculdade, na escola, nós tínhamos um cronograma. 1h30, aula tal. 2h20, aula tal. 3h40, aula tal. Nós tínhamos uma organização de horário, né? E a gente sabia que 3h30 é o horário do lanche. Então, eu tinha um intervalo ali, certo? Que era o lanche. Quando você tem um trabalho, e às vezes esse teu trabalho, ele pode te dar, né, alguns horários que são horários de lanche, vamos supor, ou horários livres, né? Você vai, então, cada um vai fazer o seu. Vou pegar lá, gente, como que eu faço? Segunda-feira, vamos lá, segunda-feira. Ok, que hora eu começo a trabalhar? Vamos lá, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã. E aí você vai até que hora? Até às 11h30, ok. Aí você volta a trabalhar novamente que hora? Eu começo a trabalhar de novo a 1 hora, tá? 1 hora. Tô fazendo aqui, faça o seu aí, tá? Tô dando uma ideia, tá? E você vai até que hora? Eu vou até às 18 horas, ok. Então, o seu horário é das 7 da manhã até às 6 horas da noite, e você tem um horário de 1h30 no horário do meio-dia, tá? O que eu enxergo aqui? E vamos supor que esse teu cronograma vá até a sexta-feira, tudo igual. Eu tenho todos os dias, de segunda a sexta-feira, o meu trabalho das 7 da manhã até às 6 horas da noite, tá? Que já passa do horário das 40 horas semanais, que seria o adequado, tá? Então, assim, e isso é comum, né, na nossa área. Mas, enfim, o que eu tenho aqui? Eu enxergo 2 possibilidades por dia para você poder fazer algo diferente. O primeiro delas é você tem 1h30 no horário do almoço, tá? 1h30 no horário do almoço, você não precisa de 1h30 no horário do almoço. Você pode, de repente, se ter uma organização e daqui a pouco usar meia hora para você realmente se alimentar e realmente estar preparado. E 1 hora você pode fazer algo nessa 1 hora. E nada impede que você comece a dar o quê? Algumas aulas, principalmente para crianças, né? Nesse horário do meio-dia. Vânia, mas as crianças não querem o meio-dia. Ok, então você pode dizer, não, meio-dia não vai dar.
mas eu trabalho só até às 6. Então, eu posso oferecer algo às 6 horas ou 6h30, né? Então, às 6h30, eu tenho meia hora para mim ir até o local ou para mim me organizar. Eu posso oferecer às 6h30 uma turma de Pilates para criança? Me diga vocês podem oferecer isso? Para que você possa sair daquele trabalho que você está ou ter uma renda a mais? Óbvio que você pode. 6h30 é um horário extremamente ótimo para as crianças, porque muitas delas estão saindo da escola e elas podem ir direto, né, para a sua aula de Pilates. Eu preciso trabalhar todos os dias da semana? Ah, Vânia, mas vai ficar muito cansativo. Você pode começar com um dia da semana. Um dia da semana, você vai abrir uma turma. E quando você fechar a quantidade de aluno dessa turma, aí você pode pensar em ter outra turma. Antes disso, você vai ter uma hora da sua semana para testar aquilo que eu estou dizendo para vocês. E se caso você trabalhar até as 22 horas, que muita gente, inclusive, trabalha, muito profissional de educação física trabalha até as 10 horas da noite, você pode abrir uma opção no sábado. Sábado de manhã, sábado depois do almoço, enfim, porque a gente vai sobrecarregar nesse primeiro momento, vai sobrecarregar o seu dia a dia, a sua semana, o seu trabalho. Claro que vai sobrecarregar, mas não é uma sobrecarga que você não possa assumir. E quando você enxergar que muitas vezes, e é isso que faz a gente ver o que muitos não vê, tá? Quando você enxergar que aquela uma hora que você trabalha no final do dia, ela te dá de retorno, né? Então você ganha, vamos supor, vamos ser bem real aqui, que eu acho que todo mundo é claro. Vamos supor que você ganha R$ 100 num dia inteiro trabalhando, tá? Você ganha R$ 100 para trabalhar das 7 da manhã às 6 horas da tarde, tá? Então 7, 8, 9, 10, 11, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7. Você trabalhou 10 horas, tá? Você trabalhou 10 horas e você ganha R$ 100, tá? Para trabalhar essas 100 horas. Quando você enxergar que você pode abrir uma turma de Pilates lá no final do seu dia, e você pode colocar nessa turma, tá? Vamos supor, 5 crianças. Ah, não tenho muito espaço, vou botar 5 crianças. Cada criança, tá? Você pode cobrar dessa criança mais ou menos, tá? É uma ideia que eu trago para vocês. Mais ou menos entre 80 a R$ 100, tá? 80, 100, dependendo do lugar, 120, tá? Por mês, tá? Então, o que acontece? Essa criança, tá? Ela te paga R$ 25 por aula. Afinal de contas, nós temos um mês, 4 semanas, ela vai pagar R$ 25 por aula para você. Só que você vai estar trabalhando com quantas crianças por nessa turminha? 5. Então, você vai ganhar R$ 225, gente, para trabalhar uma hora. Porque agora você trabalha com 5 crianças. Então, o que você vai ver? Que muitas vezes você, em uma hora trabalhando num mercado diferente, que não tem concorrência, que você pode cobrar o valor que você, inclusive, acha justo, que eu acho justo, não é uma exploração, é algo comum. Qualquer atividade, sei lá, futebol, balé e outras atividades que são comuns das crianças, é essa mensalidade que se cobra. Só que você até então não trabalhava nessa estrutura. E agora você pode ir ver que, às vezes, uma hora numa semana por mês vai te dar um retorno de R$ 500 lá no final do mês. Porque se eu der uma aula por semana para 5 crianças e cada criança me paga R$ 5, quanto eu vou ganhar num mês? R$ 500. Tá, gente? Então, assim, na realidade, quando eu falei aqui as R$ 25, se a gente trabalhar num mês, vai ser R$ 500, durante um dia vai ser um pouquinho menos, eu errei no cálculo aqui, gente, mas o que eu quero que você enxergue? Que, às vezes, você trabalha o mês inteiro, gente, você trabalha o mês inteiro, 10 horas por dia, 5 dias por semana, e às vezes o seu salário é 1.500 lá no final. R$ 1.500 para trabalhar 10 horas, 5 vezes por semana. E muitas vezes você trabalha uma hora por semana e você ganha já quase que um terço de todas as horas que você trabalhou.
E isso é o que eu quero que você enxergue, que é o quê? É uma grande oportunidade que você vai ter que ver, tá? Então, você quer, né? Você quer. Você viu que tem essa possibilidade. E não só eu faço isso, gente, como inclusive ontem eu estava revendo uma live em que uma aluna dizia que antes o que ela ganhava, antes ela tinha que trabalhar 18 horas. Ela tinha que trabalhar 18 horas para ganhar o que ela ganhava agora em 3 horas. Você tem noção que você tinha, a pessoa, ela tinha que trabalhar mais 15 horas para ganhar a mesma coisa que hoje ela ganha com 3 horas? É isso que eu quero que você enxergue, certo? E aí, depois que você vê isso que eu tô te dizendo, e que não é só a Vânia que acontece isso, não é só a Roberta, não é só a Tati, não é só a Ideia, não é só a Maria, não é só, enfim, não vou ficar dando vários nomes, mas não é só eu que acontece isso, é para todos os profissionais que estão se dando conta, estão vendo essa oportunidade. Você então vai organizar a sua agenda. Organiza a sua agenda, vê os horários possíveis. Começa a realmente enxergar que você tem que ter esse horário para você experimentar, para você proporcionar isso. E aí, quando você vê, gente, quando você vê isso, e quando você chega no final do mês e você faz um cálculo simples como esse que eu fiz para você, e você identifica que em 10 horas que você trabalha durante um dia, 10 horas vezes 5 dá 50 horas por semana, tá? Em 50 horas por semana, você, enfim, vai ganhar muito menos do que você poderia estar ganhando trabalhando com algo inovador, diferente, que ninguém faz isso na sua cidade, que tem um público gigantesco, que é as crianças, que é extremamente importante, que você vai contribuir para o futuro da próxima geração. Quando você enxergar isso, porque cálculo não mente, número não mente, você vai ver, meu Deus, e vai me mandar um WhatsApp, inclusive, como algumas pessoas me dizem, Vânia, é isso mesmo que tu está falando? E é isso mesmo, sim. É isso mesmo. Se você conseguir. E como é que você faz isso, gente? E como é que você consegue ter essas crianças? E como é que você conhece ter o método? Você, lógico que precisa aprender a trabalhar com isso, lógico, mas se você já é profissional de educação física e fisioterapia, você pode começar realmente a aprender o método para começar a trabalhar. O que outras pessoas não podem. E é isso que às vezes você não vê. E é isso que às vezes você não se dá conta. E aí é por isso que as pessoas às vezes me dizem: Ah, Vânia, mas tá difícil para mim. Eu queria muito fazer alguma coisa diferente. Eu queria muito entrar na próxima turma do curso, mas eu não consigo. Pois é. E aí eu te pergunto: se você não fizer nada na sua vida, se você continuar trabalhando das 7 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e você não fizer nada, e você não mudar nada, quais são as chances de você melhorar e de você ter um retorno a mais no final do mês? Nenhuma. Nenhuma. Não tem mais chance. Agora, muitas vezes você tem que sobrecarregar no início, né? Você tem que sobrecarregar no início para que você depois enxergue que, poxa, olha só, isso aqui é muito melhor, isso me dá mais tempo, isso eu posso ficar mais tempo com meus filhos. Trabalhando com isso, eu posso ter retorno maior, eu posso ganhar mais trabalhando menos, eu posso abrir mais turmas, eu posso, às vezes, diminuir meus horários naquilo que eu já trabalhava e chegar, sei lá, para o seu chefe da sua academia, que você trabalha, e dizer assim: olha só, a partir de então eu vou trabalhar menos horas. E ele vai dizer: não, eu não quero. Ok, se ele não quer, você vai direto para o Pilates para criança, que você já viu. Você faz um projeto, você leva numa escola, ou você leva num condomínio, e tudo isso eu acabo ensinando, gente. Então, é isso que você tem que entender. Eu vou responder depois as perguntas, tá? Então, é isso que você precisa entender. Que quando você enxerga que existe uma possibilidade de mudança, de você ter um emprego e trabalhar, e até mesmo quem trabalha com Pilates, tem uma pergunta aqui, né? Vânia, só.
Sou profissional de educação física, tenho curso de Pilates clássico pela tal lugar. Eu posso começar a trabalhar com criança? Você precisa ter um curso de Pilates para criança, mas você pode trabalhar sim. Por quê? Por que você precisa ter um curso de Pilates para criança? Porque, inclusive, ontem eu falei, quem perdeu a live de ontem, eu vou deixar ela hoje, inclusive, salva, porque ontem deu um pane no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então, eu acho que é justo eu deixar a aula de ontem. Somente você consegue ensinar a criança quando você entende que existe um método diferente para a criança. Sim, nós temos essa possibilidade, inclusive depois da jornada. Porque o que eu quero que você entenda é que você pode mudar a sua realidade, você pode mudar suas vidas, você pode mudar a sua família, gente. Eu mudei a minha família. Eu hoje posso escolher os horários que eu quero trabalhar. Eu hoje posso ter uma renda a mais, porque eu faço algo que ainda é novo. E eu estou dizendo para vocês que ainda é novo, porque, gente, depois que as pessoas começarem a ver isso, quando as pessoas começarem a ver isso e a pararem de ter medo, inclusive, de botar o que eu estou dizendo em xeque e fazer o que eu estou falando, e elas terem os resultados delas, vai ter muito mais concorrência? Vai! Então não fica esperando as coisas começarem a ter um monte de profissional. Os profissionais de educação física, fisioterapia, que muitos foram para o Pilates clínico, né? Tradicional, hoje está saturando, gente, o Pilates normal para adulto. Por que está saturando? Porque todo mundo viu que aquela era uma grande oportunidade, que o valor que o Pilates pagava era muito melhor do que com outras atividades, e aí todo mundo começou a fazer curso de Pilates, né? Para adulto, para adulto, para adulto. Só que quantos tem para criança aí? Entende, gente? Então, é isso que você não pode perder. E você tem que enxergar, se mesmo que você já tenha um emprego, mesmo que você já tenha um trabalho, mesmo que você já trabalhe em algo, e até pode ser seu. Quando eu comecei, o estúdio que eu trabalhava era meu. Era meu o meu estúdio. E aí, o horário que eu não estava dando aula lá para os adultos, eu usava para trabalhar com as crianças. Porque até mesmo quem tem estúdio, eu sei que tem vários horários durante a tarde, durante a manhã, que não vem ninguém, que não tem aluno. E por que, que não tem aluno? Porque as pessoas trabalham também. E elas também vão estar trabalhando. E aí, muitas vezes, os seus alunos é o começo da manhã, perto do meio-dia e o final do dia. É os horários de pico dentro de um estúdio. Eu sei disso, porque eu tenho um, inclusive. Não trabalho mais com ele, mas ele tá lá. É a minha renda extra, às vezes. Assim como o Pilates para criança é uma renda extra para muitas outras pessoas. Então, quando você percebe que você pode conciliar e quando você começa a conciliar e você enxerga ao final do mês o retorno que você teve, gente, você diz assim: não, tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira, Vânia, tu tá brincando. Isso não pode acontecer. Não é isso, né, que tu tá falando. É isso sim. E por que que o Pilates para criança pode ser trabalhado com quantidade de crianças, você tem que saber. E como que as crianças têm que gostar da sua aula, você tem que saber. Então, tudo isso faz parte do seu aprendizado. Mas você querer é o primeiro passo. Você ver o que eu estou te dizendo é o segundo passo. Você organizar a sua agenda é o terceiro passo. E você vai ter a possibilidade de ter os próximos passos, sim. Assim como quem está tendo resultado. Assim como quem trabalhava 18 horas, agora trabalha 3. E aí, essa mesma pessoa me disse, e eu realmente sinto uma felicidade em poder mostrar para a pessoa, isso para as pessoas, e eu mostrei para ela e mostro para vocês também, que ela pode ter uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente. Trabalhar, isso é fala dela, trabalhar sim, a gente precisa, mas a gente precisa valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, e assim, mesmo assim ter um retorno bom. É isso que eu desejo para vocês. E se isso é possível para mim e para outras pessoas, é possível para você também. Basta você ter o quê? O curso de Pilates para criança. E Vânia, eu quero o curso de Pilates para crianças. Calma.
É o próximo, é os próximos passos. Mas antes, você tem que entender algumas outras coisas, porque eu não posso já te botar no curso se você não entendeu tudo que você pode fazer com ele. Eu não posso já dizer, não, o curso está aqui, se eu não vou conseguir acompanhar você direitinho como você precisa. E é por isso que a gente abre, sim, em algumas épocas do ano, algumas turmas. Porque eu não só sou inconsequente de dizer para você, está aqui o curso, vai lá, faz e se vira, como eu acompanho. Como quem é minhas alunas e meus alunos, muitas vezes que estão aqui nas lives, sabem que, inclusive, hoje à noite tem aula ao vivo. Então, é isso que você precisa entender. Que você tem que ver, você tem que querer, você tem que ver, você tem que se organizar e os próximos passos você continua tendo. E o próximo passo para que você que está aqui, que não sabe de nada e que chegou agora, é se inscrever para a jornada do Método Pilates for Kids. O que é essa jornada, gente? Essa jornada é um evento onde eu vou estar te mostrando ainda mais facilmente para você entender, né? O que é o Método Pilates for Kids, por que ele realmente pode te dar essas possibilidades, quais são as vantagens do Pilates para criança, do Pilates for Kids, perante a outros trabalhos. Como que você pode sair do zero e ter renda extra? Olha ali, tem uma aluna aqui, ó, verdade. Tô mentindo? Eu tô mentindo que vocês têm uma renda muito melhor do que anteriormente com o Pilates para criança? Fala aí pro pessoal escutar também. E aí, gente, dentro desse evento, você vai ver ainda mais claramente. E depois você vai ter a opção. Quer continuar, quer aprender, quer dar os próximos passos, você vai ter que tomar uma decisão e a turma vai ser aberta. Caso contrário, tudo bem. Quem deixa de estar ganhando, quem deixa de estar tendo tempo com a sua família, quem deixa de estar trabalhando, sei lá, 10 horas por dia, não é eu. É você que às vezes deixa a oportunidade passar. E cada um é livre para optar, para saber quando quer, quando não quer. Agora, uma das coisas que eu mais penso assim, e realmente para mim isso é meio que irreal isso que acontece, é quando a pessoa vem e me diz assim: ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho. Mas se tu quer ter isso, você não acha que você tem que fazer algo diferente? Porque do céu, gente, só cai chuva, gente. Entendeu, gente? Só cai chuva. Se você quer mudar, você precisa fazer algo. Você precisa mudar aquilo que você está fazendo. Se uma pessoa, e vamos dar um outro exemplo, uma pessoa ela quer emagrecer 5 quilos, mas ela continua comendo quanto ela comia, ela continua não fazendo atividade física nenhuma, ela continua, sei lá, comendo um monte de porcaria. Qual é a chance que ela vai emagrecer? Me diz. Nenhuma, não tem como ela. Se ela vai num nutricionista, ela vai dizer: não, mas não tem como você emagrecer, você está comendo tudo isso aqui, você não está fazendo atividade física nenhuma, como que você vai emagrecer? Essa é a mesma forma que eu te pergunto: como que você vai ter mais condições financeiras no final do mês se você não mudar nada? Se você não fizer nada? A pessoa, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que segurar a vontade, ela tem que se exigir um pouco mais, ela tem que achar a hora para, sei lá, fazer uma atividade física? Sim, porque ela quer emagrecer. Agora, às vezes a pessoa ela quer ganhar mais, ela quer ter um retorno melhor, mas ela não está disposta a abrir mão de nada. Ela não está disposta a abrir uma turma no final de semana. Ah, não, no final de semana eu quero descansar. Aí, gente, eu tenho que dizer assim, ó, merece, né? Então não vem reclamar da vida que tem. Porque as oportunidades aparecem. Você às vezes está vendo coisas que a maioria às vezes não está vendo. E se você não fizer nada com isso, aí não adianta ficar. Ai, meu Deus, me ajuda. Não adianta. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Quando começa a sua jornada? Começa dia 18 de outubro. O link está na bio. É só clicar lá e se inscrever.
Tem a possibilidade de entrar no canal do Telegram e também nos grupos VIPs do WhatsApp. Entrem nesses também e abram os seus e-mails, que é por lá que a gente também envia todas essas informações. Então, é dia 18. Até o dia 18, gente, nós estamos no aquecimento. O que eu estou falando para vocês? Eu estou aquecendo vocês. Eu estou mostrando para vocês muitas coisas que muito provavelmente vocês nunca tinham visto, nunca tinham falado, nunca tinham mostrado isso. Ah, Vani, tu é tão querida assim que tu tá dando essa oportunidade. Não é questão de querida. É questão de eu enxergar que a minha vida mudou. A minha vida mudou muito. E, gente, receber de um aluno, e tem um aluno aqui, receber de um aluno um áudio, ou, sei lá, um vídeo, ou sei lá, um WhatsApp da pessoa dizendo assim, Vânia, a minha vida mudou. O Pilates para Criança me salvou na pandemia. Eu estou tendo mais tempo com a minha família. Eu estou tendo mais tempo com as pessoas. Eu te agradeço. Eu não faço isso só por gratidão, para a pessoa me agradecer. Mas, gente, quando a gente ajuda outras pessoas, o que a gente sente é realmente muito especial. E quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais as coisas boas vêm para nós. É a lei do universo. Tudo que eu fizer de bom para as pessoas vai voltar para mim e para minha família. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então é por isso que eu estou te mostrando, porque a gente pode mudar uma realidade juntos também. E eu não escondo nada. As pessoas às vezes me dizem assim, Vânia, eu nunca vi um curso, eu nunca vi, sei lá, nunca entrei em nada que a pessoa explique tão detalhado. Não esconda nada, porque não tem por que esconder. Porque se eu tenho resultado, você também pode ter. Porque nós temos mais de 35 milhões de crianças no Brasil. E por mais que eu quisesse atender a todas, é impossível. Mas você pode mudar a sua vida também. Tenho sim. Ó, olha aqui, ó, uma aluna falando. Tenho sim, está sendo incrível. Tem que decidir e você terá todo o apoio dela para dar certo. E ainda tá difícil. Ainda tá difícil as coisas, gente. E pode ser que piore caso vocês não vejam. Agora, a gente precisa fazer algo diferente, a gente precisa começar a mostrar o que precisa ser feito. Ou vocês acham que os pais que enxergaram os seus filhos com problema, eles não vão fazer nada? Eles precisam de vocês. A gente precisa de profissionais capacitados. Eu recebo seguido aqui no meu Instagram pais me perguntando: Vânia, tem profissional em tal local? Vânia, tem profissional aqui na minha cidade? E eu tenho que dizer assim, ó, acho que não tem ainda. Acho que não tem ainda. Aí você pode, inclusive, hoje, tira o dia aí de folga. Ou na hora do seu almoço, dá uma olhada ao redor. Vai caminhar na rua. Vai ver quantas pessoas estão oferecendo Pilates para criança. Vai ver. Muito poucas. Praticamente quase ninguém ainda. Certo, gente? Beijo. Tchau, tchau.